Prezados ouvintes, no programa de hoje iremos falar sobre a aprovação das leis referentes ao regime de recuperação fiscal e sobre algumas conquistas do deputado Luiz Paulo que puderam atenuar o impacto das maldades inicialmente apresentadas pelo governo do Estado. Vamos ainda tirar algumas dúvidas que nos têm chegado pelas nossas redes sociais, principalmente no que se refere às regras de transição para a aposentadoria. Vale ressaltar também que os inativos civis que recebem até o teto do RGPS não sofrerão desconto previdenciário, assim como os pensionistas. E também não haverá nenhuma modificação em relação às regras para a concessão de pensões. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Chegando aqui ao episódio de número 40 do nosso podcast RJ em Debate, já agradecendo antecipadamente pela enorme audiência que a gente vem tendo, audiência crescente a cada episódio, e hoje tratando de um tema que foi pauta da Assembleia praticamente no último mês inteiro, um tema tenso, que teve muitos conflitos e que o senhor teve uma dedicação quase que exclusiva nesse mês em relação a esse tema. Bom dia aos ouvintes do nosso podcast. Feliz sempre com o crescente número de pessoas que nos ouvem. E diria a você, Pablo, que esta última semana foi uma das mais tensas que viveu o plenário da Assembleia e o nosso mandato em especial, visto que tínhamos uma decisão a tomar dificílima. Como minimizar os impactos do pacote das maldades na vida do funcionalismo público estadual e também aprová-lo para que pudéssemos escapar da guilhotina do governo federal de cobrança do serviço da dívida, isto é, de nos tirar, nos próximos 3 anos, algo como 66 bilhões de reais, isto é, algo como 22 bilhões de reais por ano, praticamente 1/3 do orçamento que o Estado realiza. Isso implicaria um caos social para o Estado do Rio de Janeiro. Mas eu acho que conseguimos o intento, a bola agora fica com o governo federal e acho que mantivemos as conquistas que os nossos funcionários públicos tiveram nos últimos anos. Pode não ter sido o ideal, mas foi o possível. Inclusive, quero lembrar, uma reposição das perdas salariais no período de setembro de 17 até 31 de dezembro de 23, o que dará, possivelmente, nos próximos 3 anos, uma reposição de 23% aproximadamente do salário de cada servidor. Quando eu falo salário, falo do total de ganhos. Verdade, deputado. Primeiro, vamos lembrar aqui aos nossos ouvintes que eles podem entrar em contato conosco através do WhatsApp 9951-45678. DDD 21 e o número é 9951-45678. Pode mandar, depois que ouvir o programa, suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas. A gente está sempre disposto e tem recebido muitas mensagens aqui sobre o programa e sobre o mandato do deputado Luiz Paulo de uma forma geral. Deputado, foram muitos assuntos complexos, que despertaram tensão nos servidores nos últimos dias, e a gente vai tentar aqui falar sobre os principais dos temas que foram tratados, né? E tentar demonstrar aquilo que foi possível garantir diante desse pacote de maldades que foi apresentado. Um dos principais temas e uma das principais
um dos principais receios dos servidores era a perda dos triênios e das licenças prêmio especial, das progressões que o pacote enviado previa. Ou seja, previa simplesmente cortar os triênios, progressões, licenças prêmio e especial dos servidores. Mas isso conseguiu ser revertido e foi mantido para todos que já estão no serviço público, não é isso, deputado? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Vamos começar pelo triênio. O projeto do governo era implacável, acabava com o triênio para os atuais servidores públicos e também para os futuros servidores públicos. E queria que o triênio do servidor público em exercício ficasse congelado no tempo que está. Então, nós fizemos grandes discussões, fizemos uma leitura correta da legislação sobre a matéria, a legislação federal, que é a Lei Complementar 159, de 17, a Lei Complementar 178, de 21, e a Lei Complementar 181, de 21, e verificamos que podíamos manter o triênio para o servidor público atual na sua integralidade, isto é, sem mudar nenhuma regra, mas para os novos concursados que entrem no serviço público por editais publicados pós 31 de dezembro de 21, isto é, no ano que vem, evidentemente, esses editais não preverão mais a hipótese do triênio, mas que os servidores que estão efetivamente no Estado trabalhando tenham entrado em qualquer data, o triênio se mantém na integralidade. Foi mantida também na integralidade a licença prêmio. O que é a licença prêmio? É aquela licença que o servidor tem direito para cada 5 anos de trabalho continuado, ele tem 3 meses de licença prêmio. O que caiu e que já não abrangia todos os servidores, abrangia parte, foi transformar a licença especial em pecúnia, traduzindo. Se a direção da instituição desejasse, o servidor não tiraria a licença especial de 3 meses, a licença prêmio, e poderia tê-la transformada em dinheiro, em pagamento. Essa hipótese, que já não era exercida no Executivo há muitos anos, é que realmente foi retirada. Mas a licença prêmio continua a existir e contar para a aposentadoria. Isso é bastante importante, porque, veja só, servidor que trabalhar, por exemplo, 30 anos, terá direito a 6 licenças prêmios, se não gozá-las. 6 licenças prêmios dá mais 1 ano e meio, de período contato de tempo de serviço. Também foi mantido todas as progressões nas suas respectivas carreiras, que a proposta também era terminar. Isso foi trocado por outro dispositivo que não afetou o servidor público agora, porque já tinha sido implantado, como, por exemplo, o fim das incorporações de cargos e chefias, que já não ocorre desde a década de 90. Então, realmente, houve um avanço muito grande, em relação ao que era proposto pelo governo e o que o Poder Legislativo tentou equilibrar. Então, agora é se dar os passos seguintes, porque precisamos também explicar ao servidor público um pouco aqui sobre a emenda constitucional número 90 de 21, que é a famosa reforma da Previdência. Isso aí, deputado. Então, antes de entrar na reforma da Previdência, só então tranquilizar o servidor, o triênio, as licenças e as progressões ficam mantidas, inclusive
para aqueles servidores que ainda vão ingressar no serviço público com editais que já foram publicados ou que serão publicados até o final deste ano, não é isso? Perfeitamente. Por isso que eu disse, e foi muito claro, que somente os editais publicados em 2022 não terão mais previsão de triênio. Perfeito. Perfeito. Deputado, ainda sobre essa questão dos triênios, uma última colocação importante aqui, que também foi uma emenda que o senhor conseguiu aprovar, que faz com que os servidores que ingressem em novo concurso público, dentro do mesmo poder, ou seja, já é servidor do Estado, e ingressa em novo concurso público, passa em novo concurso público dentro do mesmo poder. Ele conserva o percentual do triênio que ele já havia obtido no cargo anterior, não é isso? O Pablo, veja só, eu gosto de dar exemplo. Imagine que eu fosse um técnico de estradas do Estado, tivesse já incorporado no meu salário 18 anos de trabalho. 18 anos de trabalho são 6 triênios. O primeiro triênio é 10%, os outros são 5%. Né? Então, eu teria 35% de triênio. Mas eu me formei engenheiro e fiz concurso público para o mesmo órgão de origem. E passei. Olha, não sofri solução de continuidade, continuei no mesmo órgão. O tempo só mudei de função por concurso. Então, aqueles 25% que eu tenho direito faz parte do meu salário. E nesse novo cargo que eu entrei de engenheiro, que é um novo concurso que eu estou fazendo em 22, eu não tenho mais o triênio, mas segurei para mim os 25% sobre a minha remuneração de técnico de estrada, o que é um ganho e uma justiça correta ao servidor que trabalhou esse tempo todo no Estado e não descontinuou a sua atuação. Perfeito, deputado. Vamos agora, então, entrar no assunto que talvez cause mais dúvida aos servidores, que é a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 90 de 2021. Dentre o que foi aprovado, tem algumas opções de regras de transição, né? E talvez a que seja mais vantajosa aos servidores, claro que cada caso é um caso, e é importante que cada servidor olhe o seu caso específico, e depois, quem quiser, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, para a gente tentar ajudar a esclarecer casos específicos. Mas a gente aqui vai tentar tratar de forma geral do assunto, porque são muitos assuntos e muitos detalhes em cima da reforma da Previdência. Então, uma das regras de transição fala sobre o pedágio. O pedágio que, na proposta inicial, eles vinham propondo simplesmente 100% de pedágio para os servidores atuais. O senhor, junto com um grupo de deputados, bateram muito nessa questão, que era um absurdo cobrar 100% de pedágio, e isso acabou sendo reduzido para 20%. Ficou dessa forma, né, deputado? Sim, Paulo. Veja só. A reforma da Previdência Nacional, que se deu através da Emenda Constitucional 103 de 19, definiu que a regra geral de aposentadoria no país passa a ser de 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Então, todos aqueles que ingressarem no serviço público a partir de 2022, no estado do Rio de Janeiro, né, estarão sujeitos a essa regra. E todos aqueles que ingressaram em todos os anos anteriores a 22 estão sujeitos às suas regras específicas, desde que adicione um pedágio sobre o tempo de serviço de 20%. E o governo queria de 100%. Então, nós reduzimos em 5 vezes. E como é que é esse pedágio? Imagine, Pablo, que você tivesse 60 anos de idade e 28 anos de contribuição. Então, para você se aposentar, faltariam mais 2 anos de contribuição.
O que o governo queria? Que você pagasse um pedágio sobre esse tempo de contribuição que falta de 100%. Isto é, você teria que trabalhar os 2 que você já trabalharia normalmente, mais outros 2. Então, você seria punido com mais 2 anos. Quando a gente muda esse tempo, esse pedágio, para 20% do tempo que faltava, eu vou calcular 20% de 2 anos. 20% de 2 anos dá 20% de 24 meses. 20% de 24 meses são 4,8 meses. Em vez de você trabalhar mais 2 anos, você vai trabalhar mais 2 anos, 4 meses e 24 dias, o que é muito, muito menos da proposta inicial. É só para a gente ter um parâmetro. A regra geral na União, para os militares, esse pedágio é de 17%. Então, ficou uma regra muito similar também à regra dos militares. É isso, deputado. Dá para a gente deixar um exemplo aqui para quem está nos ouvindo agora. A servidora mulher que for se aposentar a partir de agora com esse pedágio, ela precisa ter os seguintes requisitos, para ficar bem claro, que a pessoa pode até pegar um papel, uma caneta e anotar aí. 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo em que vai se dar a aposentadoria e cumprir esse pedágio de 20% em cima do tempo restante de contribuição a partir da data da entrada em vigor da emenda constitucional, que será dia 1º de janeiro de 2022. Uma servidora com 55 anos, que tenha 29 anos e 2 meses de contribuição no dia 1º de janeiro de 2022, faltam apenas 10 meses para ela cumprir o tempo de contribuição. Então, ela vai trabalhar esses 10 meses, mais 2 meses, que é o 20% do pedágio, ou seja, 1 ano, que faltará, ao invés dos 10 meses, faltará 1 ano. De forma simplificada, fica esse exemplo. Lembrando que, para professores, o tempo de idade e de contribuição é reduzido em 5 anos. Então, pode também para as pessoas não esquecerem de anotar essa questão. Ô, Pablo, mais ainda, né? É reduzido o tempo de 5 anos para o magistério, mas também é reduzido o tempo de 5 anos, né, para o pessoal, agente penal, para a Polícia Civil e também o pessoal, os agentes do DEGASE, que são chamados de agentes socioeducativos, né? Então, para essas categorias que têm atividade de grande risco, trabalhar no sistema penitenciário, para trabalhar na Polícia Civil, trabalhar no DEGASE, também você desconta 5 anos. Por via de consequência, a idade é de 50 anos e não de 55. E ficar bastante claro, porque essa foi uma das últimas conquistas que nós tivemos quase ao apagar das luzes, né, dentro daqueles debates que se travaram no plenário antes da votação. Perfeito, deputado. Então, mais uma vez aqui, reforçar que quem quiser depois conversar sobre o caso específico, quiser tirar uma dúvida sobre essas regras de transição, entre em contato com o nosso WhatsApp, DDD 21 9951 45678. DDD 21 9951 45678. Porque aí cada caso é específico, a gente vai poder ajudar melhor se tiver alguma dúvida. Deputado, tem ainda uma questão importante também que foi alcançada, que a gente não pode deixar de tratar, principalmente porque são pessoas que já estão mais próximas da aposentadoria e também ficaram muito tensas com essa discussão sobre a reforma da Previdência, que é aquele grupo que entrou antes de 98 no Estado e que também foi alcançada com uma regra diferenciada que os senhores conseguiram emplacar através de emenda, né? É verdade. E não são poucos os funcionários
que entraram antes de 98. Né? E a regra geral para esses funcionários é que tudo que eles ultrapassarem em termos de mês de tempo de contribuição, né, ele pode reduzir em termos de idade. Então, também garante esse direito dos funcionários concursados antes das regras de 1998. Tem que chamar a atenção, Paulo, porque o servidor público, quando vai pedir a sua aposentadoria, o servidor público estadual, ele, às vezes, tem direito de fazer opções em relação às mais diversas regras, dependendo do tempo que ele entrou no serviço público, porque foram muitas emendas constitucionais que foram acontecendo, estabelecendo regras previdenciárias. Quando a gente fala assim, 1998 não é um número aleatório, é porque 98 é a data da emenda constitucional 20 de 1998. Né? E esta reforma da Previdência que está se acontecendo agora se dá exatamente por causa de uma outra reforma que foi feita no Congresso Nacional, quando se editou, nesse governo Bolsonaro, a emenda constitucional 103 de 2019. Você vê, nesse interregno de 98 a 19, aconteceram outras emendas constitucionais. Então, você analisa cada conjunto de servidores pela data que ele entrou e a emenda constitucional que estava a viger naquele período, com as suas regras de transição. Daí a complexidade que é, né, uma reforma da Previdência. E o que a gente procurou o tempo todo, né, mitigando os efeitos, é respeitar o máximo possível esses direitos adquiridos ao longo desses anos. É isso, deputado. Então, só para reforçar essa questão dos servidores que entraram antes de 16 de dezembro de 1998. Nesse caso, eles vão poder descontar a cada mês passado o tempo de contribuição na idade mínima necessária para a aposentadoria. Ou seja, o servidor que precisaria se aposentar com 60 anos e com 35 de contribuição, caso ele tenha 37 anos de contribuição, ele poderá reduzir a idade para 58, como exemplo, e daí por diante. Perfeito, Paulo. Eu queria chamar a atenção, Paulo, é que no dia da votação houve um intenso debate na Assembleia. As galerias estavam cheias, né? E muitos, sem estar conhecendo na profundidade a luta que foi para conseguir minimizar esse impacto, tiveram posições bastante extremadas, quer seja nas galerias e até alguns poucos em plenário. Mas nós fizemos aquilo que a consciência e a responsabilidade nos indicou, que era exatamente minimizar, mas minimizar muito o pacote das maldades, considerando que o servidor público é o nosso patrimônio. Gastar com o servidor público é investimento que tem que ser retornada em políticas públicas efetivas, principalmente nas áreas de saúde, de educação, de ciência, tecnologia e segurança. E aí, Pablo, eu queria chamar a atenção porque, de alguma forma, nós garantimos também a possibilidade do concurso público, porque sem concurso público não tem servidor público. Cortar o serviço público, como deseja o senhor Paulo Guedes, é acabar com o serviço público. Então, tem duas hipóteses de ter continuidade no serviço público. O primeiro é garantir que essas áreas que eu acabei de falar, educação, saúde, ciência, tecnologia e segurança pública, têm prioridades para fazer concurso público. E mais ainda,
todos os pedidos de concursos públicos feitos por qualquer área, pelos secretários responsáveis, se incluído dentro da proposta que a Secretaria de Fazenda faz para o regime, ele poderá ser realizado. E aí quero chamar a atenção, que eu me assustei quando vi que concursos públicos já estavam arrolados pela Fazenda segundo a demanda das diversas secretarias. Só estava a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Fundação Santa Caprini e a UESO. Não tinha lá a saúde, não tinha lá o magistério. Por isso, nós tivemos que criar um artigo específico falando isso. E dou até o exemplo. Como é que você pode ter vivo a Fundação Teatro Municipal, com um papel na área da cultura extremamente relevante, sem concurso público por corpo artístico? Mas a Secretaria de Cultura não tinha pedido. Então, é absolutamente incompreensível a má qualidade de gestores públicos, não funcionários públicos, que não têm responsabilidade com a continuidade do serviço público. É realmente inacreditável. Por isso, a necessidade da gente estar sempre acompanhando de perto a implementação desses planos. Nossa luta não acabou com a aprovação, ela continua no acompanhamento. E é uma luta que vai durar muitos anos, porque essa proposta de regime de recuperação fiscal é para valer os próximos 9 anos, até 2030. Então, queria chamar a atenção que a luta continua. Perfeito, deputado. Não foram dias fáceis, ao menos para aqueles que, como o senhor, se debruçaram verdadeiramente sobre este problema. Eu queria aqui, em nome da sua equipe, em nome da equipe do deputado Luiz Paulo, agradecer as centenas de mensagens que nós temos recebido. São mensagens de pessoas que acompanharam aflitas a tramitação deste pacote de maldades e puderam ver que o senhor, ao invés de perder tempo jogando para a plateia, se empenhou integralmente na busca por atenuar o impacto das medidas apresentadas na vida de cada uma das pessoas. O nosso muito obrigado a todos pelo apoio ao mandato do deputado Luiz Paulo. Para fecharmos o nosso podcast de hoje, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que foi convocado pela Câmara de Deputados para explicar as denúncias de que um agente público, no caso ele, um ministro de Estado, tem contas no exterior, em paraíso fiscal. Pode estar, essas contas podem ter previsão legal, né? Mas também pode não ser legal. Diz ele que cumpriu todo o rito legal. Mas cá entre nós, como pode o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem a obrigação fundamental de trabalhar internamente a favor da economia brasileira, a favor dos brasileiros, diminuindo a cotação do dólar, essa é uma das tarefas centrais, usa inclusive o Banco Central para fazer essa mediação, né? E, de outro lado, se o dólar dispara, como tem disparado e sobe, hoje está na ordem de R$ 5,40, ele enriquece mais ainda porque está investido em dólar em plataformas de paraísos fiscais no exterior. Isso é uma contradição sem solução. Um ministro de Economia, um ministro de Estado, não pode ter contas nos montantes que tem o ministro no exterior, mesmo que fosse legal. Essa é uma contradição
que não dá para suportar, não é ético. Pode ser legal, mas é antiético. Então, a bola fora é para o ministro Paulo Guedes e sua fortuna, extensiva ao presidente Bolsonaro, que já devia ter exonerado o posto Ipiranga. Bola dentro para a nossa querida estátua do Cristo Redentor, que representa tão bem a cidade do Rio de Janeiro e o nosso país, com seus braços estendidos ao nosso povo. Está completando 90 anos em 12 de outubro, que também é o dia de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil, que também é o Dia da Criança. E todos deviam, através da educação, se dedicar às mesmas, principalmente nesse período pandêmico. O nosso Cristo Redentor está a mais de 700 metros do nível do mar, de altura. O Cristo representa para todos nós a paz hoje tão conturbada na nossa cidade, o amor, o acolhimento, né? O acolhimento tão necessário com uma população de rua tão crescente. O Cristo Redentor é o símbolo do cristianismo e é um ponto turístico nacional e internacional, né? Ponto de referência para o turismo interno e externo. Tem um estilo arquitetônico da Arte Deco, né? E é considerada uma das maiores estátuas do mundo, com seus 30 metros de altura e seus braços abertos, que se esticam por 28 metros de largura. Em 2012, o nosso Cristo Redentor foi também considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é um dos pontos de maior visitação turística do Brasil e do mundo. Então, salve o nosso Cristo Redentor com seus 90 anos, salve Nossa Senhora da Aparecida, nossa padroeira querida, e salve as nossas crianças, que são sempre o presente e o futuro, abrigadas pelo Cristo Redentor. Obrigado a todos pela audiência em nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente, discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.